nosso grupo. Daqui a um minutinho nós vamos fazer a nossa prece de início do Evangelho de hoje. Bom, são 19 horas aqui no meu relógio. Eu agradeço muito por estar com vocês na noite de hoje. É sempre uma alegria, é sempre uma grande oportunidade de refletir e preparar o Evangelho. É bem desafiador e delicado, porque, como a gente falou um pouco ontem, nem sempre nós temos a segurança de que vamos conseguir passar as inspirações que nos chegam, né? Mas espero conseguir traduzir para vocês as minhas reflexões. Lembrando que o capítulo de hoje é 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, eu vou convidar a todos, nesse instante, para fecharmos os nossos olhos. Vamos fazer um exercício de chegada a esse edifício espiritual que é o Lervometro, que não depende das paredes físicas para sua existência, pois que ele se constitui a partir da nossa presença, do nosso tempo e do espaço mental do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Então vamos sentir que nós estamos realmente colocados num edifício espiritual, cujas vibrações nós conhecemos, porque são as vibrações amorosas da casa espírita que nos acolhe nessa existência, que é o Lervometro. E nesse edifício encontram-se reunidos alguns espíritos encarnados que entram em sintonia com esse momento do Evangelho, mas certamente muitos espíritos desencarnados, espíritos superiores que vêm realizar o seu trabalho e amplificar as nossas vibrações, fortalecendo-nos, e aqueles irmãos que vêm ouvir também, irmãos que vêm se preparar para uma encarnação, irmãos que estão em dificuldades e precisam da luz do Evangelho para se curar. Então, que nesse instante possamos, nesse feixe unido e forte, nos encontrarmos e nos dispormos a abrirmos a nossa consciência espiritual para as reflexões do Evangelho dessa noite. Muito obrigada aos amigos espirituais, muito obrigada a Jesus, por sua lei de amor e seu paradigma na nossa encarnação. Que assim seja. Muito bem, amigos. Vamos lá, então. Continuando o capítulo 18º do Evangelho, o capítulo que tem o título Muitos chamados e poucos os escolhidos. Eu não sei se todos observaram, mas esse é um capítulo que traz diversas dicotomias, diversas oposições ou duplas de reflexões que Kardec organizou dessa forma para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Então, pelo título, a gente já vê um contraste entre os chamados e os escolhidos. E aí a parábola do festim de núpcias vai explorar isso, como a Cris fez com a gente na quinta-feira, o que é ser chamado e o que é estar na condição de escolhido, né? Em seguida, outro item que a Gi trabalhou ontem é da porta estreita, que também traz para a gente duas condições, a condição referente a um espaço e um tempo da porta larga, do caminho largo, que muitas vezes é o caminho do mal, que já percorremos muito tempo, e o caminho da porta estreita, que é o convite de Jesus, como a gente falou ontem, que é o caminho, muitas vezes, de sacrifício, mas é um espaço e um tempo referente ao nosso futuro, a nossa possibilidade de luz e progresso. Eu vou falar hoje
sobre o trecho dos que dizem Senhor, Senhor, e aí nós já vamos refletir sobre essa dicotomia que Jesus e Kardec vão explorar nesse item. E mais para frente no capítulo ainda tem outras dicotomias para nossa reflexão e a nossa compreensão. Quem muito foi dado, muito será pedido. O que tem, se lhe dará mais. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, os itens de hoje são 6, 7, 8, 9. Eu vou começar vou começar com a leitura, são anotações de Mateus, uma delas também tem semelhante em Lucas, mas inicia assim. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Então vamos pensar que dicotomia, que dupla é essa que Jesus trouxe nesse trecho? Ele traz uma condição de que os discípulos dirão, mas nós trabalhamos em seu nome, nós profetizamos, nós realizamos obras e prodígios. E ele diz, apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade, porque eu não vos conheci. Então, ele coloca uma grande separação do que são atos exteriores e rituais e processos exteriores, mesmo que sejam obras dentro do cristianismo, ele coloca a separação entre o que é exterior e o que é aquele que realmente conhece o Cristo, que realmente pratica as suas palavras através dos seus pensamentos, sentimentos e ações também. Então, tem esse contraste, essa dicotomia entre o que é conhecimento e o que é ação, prática. Aí vem um outro item com as anotações de Mateus, semelhante em Lucas. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, pois estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então, novamente, Jesus deixando claro, a sabedoria está em ouvir e observar, ouvir e cumprir, que tem algumas traduções com essa palavra, né? Ouvir, mas cumprir, observar o que Jesus ensina. E aquele que ouve e não cumpre, não observa, está fragilizado, né? Então, novamente, essa referência sobre a necessidade de palavras e ações serem coerentes. E, por fim, o último item do Evangelho, naquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas grande o que os guardar e ensinar a guardá-los. Esse será reputado grande no reino dos céus. Então, novamente, a necessidade de ouvir os ensinamentos, guardar em si. Quer dizer que eles penetram, que eles têm ação em mim. E além disso, ensina os homens. Então, esse será grande no reino dos céus, ao contrário daquele que ouvir e não guardar em si. Enfim, então, para esses itens do Evangelho de hoje, nós temos essa dicotomia, como eu falei para vocês, entre as palavras e as ações. As palavras no sentido do que eu tenho de conhecimento e a minha prática. Vamos refletir isso a partir de alguns exemplos.
Vamos pensar no que a gente vê isso na nossa sociedade. Um homem materialista, um político, por exemplo, muitas vezes nós vemos atos, falas, promessas, né? Que eles vão cumprir, que eles vão realizar, e as ações são muito diferentes daquelas promessas, daquelas palavras. Por quê? Por que esses homens fazem isso? Claro que eu vou dar exemplos aqui, que não são generalizáveis em 100% dos casos, mas para nossa reflexão. Muitas vezes o ser humano separa o que é sua fala, o que é o seu verbo, como ele se apresenta, como ele promete as coisas socialmente, e tem, no fundo, uma má intenção, realmente. Alguns seres espíritos encarnados na Terra ainda estão nesse tempo, né? E que o que leva a essa separação entre o que eu falo e o que eu realmente pratico, o que leva a essa separação é a má intenção, um desejo, uma intenção de não fazer o bem. Agora vamos pensar no cristianismo. Em algumas religiões cristãs, que não necessariamente o espiritismo, muitos homens exercem, praticam aquela religião, vão aos seus rituais, os seus cultos, enfim, todos os rituais religiosos, escutam Jesus, mas leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não entendem o quanto aquilo que está na Bíblia, que Jesus falou há 2000 anos, pertence a nós e é necessário que realizemos aquilo. Então, eles vivem como que uma palavra num livro que eles aprendem, que eles escutam e muitas vezes decoram, mas no seu dia a dia a vida é outra e aí eles não conseguem fazer essa junção e muitas vezes por uma ignorância, por não saber da importância e da possibilidade de realizar aquilo que Jesus nos ensina nas suas palavras no Evangelho, né? Então, o que pode levar o homem a essa separação entre palavras e ações? A má intenção ou a ignorância. Agora vamos refletir sobre os espíritas. Muitas casas espíritas têm a sua prática de trabalhos em que o espírita ouve, conhece, toma profundo conhecimento, porque o espiritismo tem uma gama enorme de livros, de fonte de conteúdo sobre a vida espiritual, então o espírita estuda, ouve aquilo e realiza as ações, as tarefas de caridade, realiza o seu trabalho na casa espírita, só que é um homem encarnado no mundo e muitas vezes, muitas casas espíritas incorrem na questão de trazer coisas que são da vida material para dentro da casa espírita. Então, cursos longos, etapas para se alcançar um nível de conhecimento para que possa se realizar um trabalho, alguns oradores que caem nos deslizes que a vaidade leva, né? Então, acabam trazendo sentimentos relacionados à materialidade e à vida do mundo para dentro da casa espírita. E muitos espíritas acabam realizando essa separação entre o que eu prego e o que eu vivo por se perderem no materialismo, mesmo dentro da casa espírita, né? Só que o grupo especialmente, é um grupo espírita vinculado à evangelização de espíritos. E o que é evangelização de espíritos? A evangelização é uma metodologia que Eurípides trouxe. Eurípides Barçanufo trouxe a Sacramento, inicialmente no Brasil, que depois se expandiu para o Brasil inteiro, em diversas casas espíritas, mas é uma metodologia que justamente serve para atender espíritos que Eurípides estava vendo chegarem no mundo espiritual, espíritas, em situações tão deploráveis dos seus sentimentos, por não estarem conseguindo, com tanto conteúdo de conhecimento que tem, desde os evangelhos, tanto tempo de conhecimento do cristianismo, tanto conteúdo espírita, de Kardec, das obras da codificação, e de tantos espíritos, e até de Chico Xavier no Brasil, que trouxe tanto conhecimento, e mesmo os espíritas estavam
sofrendo por não conseguir realizar e praticar o que aprenderam. E aí chegando ao mundo espiritual em condições muito difíceis. E aí Eurípides resolveu então trazer a metodologia da evangelização de espíritos, que serve justamente para nos auxiliar, enquanto espíritos espíritas encarnados, a praticar aquilo que nós aprendemos e conhecemos. Então, nós somos espíritos que estamos dentro do Lar Meca, aprendendo, estudando e conhecendo dentro da metodologia da evangelização de espíritos. Então, para nós, a perspectiva entre o que eu conheço e o que eu pratico tem que ser diferente de todos esses exemplos que eu falei previamente, né? E aí, vamos então refletir como nós estamos. Primeiro, pensando na nossa história espiritual. Assim, nós somos espíritos que certamente tivemos contato com o cristianismo em outras encarnações, mas especialmente no planejamento reencarnatório dessa encarnação, nós não somos espíritos que, no geral, estávamos inconscientes, né? Nós participamos conscientes e ativamente do nosso planejamento reencarnatório. E no mundo espiritual, nós tivemos contato com espíritos cristãos, e nós ouvimos sobre as tradições dos espíritos crísticos, nós ouvimos palestras no mundo espiritual, isso a gente tem conhecimento através das mensagens psicografadas, dos livros do Chico Xavier, então certamente nós, no mundo espiritual, relembramos e ouvimos e vimos a beleza da expansão da lei de amor, daqueles espíritos que realizam o que Jesus nos pede, o que Jesus nos ensinou, que realizam a lei de amor, que realizam a caridade, que são espíritos bondosos. Então, certamente nós, que já vínhamos ouvindo sobre Jesus em muitas encarnações, no mundo espiritual fomos acionados antes dessa encarnação, através desses espíritos luminares, desses espíritos que nos ensinaram, que nos prepararam para essa encarnação atual. Então, nós certamente somos espíritos chamados, da categoria que Jesus nos coloca entre os chamados e os escolhidos. Nós somos espíritos que nos identificamos com a lei de amor que Jesus nos traz, que nós admiramos, que nós já vimos de diversas formas possíveis a beleza de um espírito que é bondoso, de um espírito que é caridoso, que expande essa vibração. Nós somos tocados por essa vibração e isso nos convida a sermos assim também. E no mundo espiritual, encantados com a possibilidade de sermos mais luminosos, mais felizes, mais cristãos, nós passamos pelo processo de identificar o que nos impede disso, né? Porque nós não éramos os espíritos luminares palestrando previamente à encarnação, nós éramos nós lá, né? Então nós estamos observando o que nos impede de ser esse espírito mais luminoso, de ser como Jesus. E aí nós identificamos aqueles sentimentos do nosso passado, aqueles focos da memória, que está tudo gravado no nosso conteúdo perispiritual, a nossa memória, né? Nós estamos identificando quais eram os núcleos que precisariam ser renovados para nos aproximarmos, então, um pouco mais de Jesus. Para nós vivermos, sentirmos, vibrarmos essa vibração cristã, crística, essa vibração do amor que nós ainda não temos a capacidade plena de vibrar como Jesus vibra. E aí identificamos esses núcleos e como renovar. Apesar de nós sermos identificados e acharmos lindo a lei de amor e sabermos que nós precisamos perdoar, que nós precisamos ser caridosos, amar incondicionalmente, nós ainda não somos completamente assim. Nós estávamos no mundo espiritual sem percebendo a necessidade de sermos mais assim. E aí, a única maneira é mergulharmos na matéria e reencarnarmos. Por mais identificados intelectualmente com esse conhecimento da importância da lei de amor que Jesus nos trouxe, só através da matéria é que nós vamos transformar esse conhecimento
em vibração, em ação, em prática na nossa vida. E aí viemos para a encarnação, encontramos encarnados com o cristianismo novamente, e com o espiritismo, que é uma religião cristã. E apesar de tanto acionamento no nosso planejamento reencarnatório, nos vinculando a Jesus, será que nós praticamos o que ele nos pede o tempo todo? Vocês acham que nós trazemos essa coerência entre o que nós já sabemos e o que nós praticamos, agimos e sentimos no nosso dia a dia? Vou perguntar para vocês: vocês observam na vida de vocês que tem lições de Jesus que nós já conhecemos, que nós já cansamos de estudar em todos os livros e todas as oportunidades religiosas que nós tivemos? Vocês observam que tem lições que são muito difíceis? Ah, isso não dá, é impossível para mim nessa encarnação, não estou pronto para perdoar, para ser indulgente. O que vocês acham? Vamos refletir. Reflitam um minuto, se alguém quiser abrir o microfone para falar, mas se não quiser também não precisa. Reflitam alguns segundos. O que será que eu observo no meu dia a dia de uma situação que eu sei que eu deveria ser diferente, mas eu ainda pratico, ajo de acordo com o passado, não com a lei de amor. Acho que todos nós, já reflexivos que somos, já temos uma ou mais, uma lista de situações como essa que nós identificamos no na nossa vida, né? O que será que nos impede? O que dificulta? Vamos aprofundar um pouco mais nesse entendimento. O que impede de que eu seja o que eu acredito? Eu acredito na lei de amor, eu acredito que o importante é perdoar. O que impede que eu seja assim? O que impede de eu ser tudo o que Jesus ensina? Na verdade, a gente tem que pensar que quando a gente mergulha na carne, a gente então passa ao plano material, e o plano material é recheado, é cheio de situações que vão nos distraindo a atenção, as situações relacionadas à matéria. Então, na verdade, nós vivemos uma separação também do que é a vida espiritual e do que é a vida material. Então, na nossa encarnação, a gente relega o âmbito da vida espiritual, a nossa prática espírita, ir na casa espírita, tomar o passe, fazer a caridade, fazer o bem, dar palestra, fazer estudos, fazer evangelização das crianças. Então, isso é do âmbito espiritual, leitura sobre isso e tal. Agora, tem uma grande parte da nossa vida encarnado que é do âmbito material, que é o trabalho, nosso trabalho material, mesmo a família, diversos relacionamentos em que a gente relega ao âmbito material. E aí a gente enxerga aquele relacionamento com aquela pessoa, meu marido, meu pai, minha mãe, meus filhos, eu enxergo essa relação como com esses títulos de esposo, de filhos, de pais, mas que não conseguimos enxergar ali que, na verdade, é uma relação espiritual que nós trazemos de outros tempos, essa relação, né? Nós acabamos no dia a dia vivendo essa vida distraídos com as nossas necessidades materiais, sem enxergar que são relações espirituais, na verdade, né? E aí as necessidades materiais, de sustento, de trabalho, a própria cultura que nós encarnamos, né, no Brasil, nesse momento, então a gente acaba tratando das questões materiais, da necessidade de acumular e de ter bens materiais, e separando o que é vida espiritual do que é vida material. E, na verdade, graças a Deus, nós planejamos um contato com a doutrina espírita, que é um contato que propicia reflexão dentro do Lar Valmeca, para nós entendermos que é preciso ter uma reflexão mais profunda. Fazemos uma observação em cada um desses âmbitos da nossa vida para que a gente possa unir o que é do âmbito da vida material com o que é do âmbito da vida espiritual.
Então, a reflexão é um exercício muito importante para nós relembrarmos aquele conteúdo que nós vivenciamos no mundo espiritual antes dessa reencarnação, aquele conteúdo que nos aproximou de estarmos reencarnados agora. Que conteúdo é esse? É o conteúdo que me fez encarnar para ser cristã, para conhecer Jesus e para viver o que Jesus ensinou. Então, todos nós que estamos aqui hoje tivemos um planejamento reencarnatório para irmos nesse sentido. Então, a reflexão nos ajuda, é muito importante para acionar esse conteúdo que está lá na nossa experiência do planejamento reencarnatório e para nos ajudarmos a tomar consciência. Quem sou eu, afinal? Eu sou a esposa, a médica, a outra profissão que eu tenho, a patroa, enfim. Ou eu sou um espírito que estou me relacionando com outros espíritos. Então, nós precisamos tomar consciência de que nós não somos esse personagem, essa personalidade que está desempenhando vários papéis nessa encarnação. Nós somos um espírito encarnado. Então, nós somos muito mais do que essa parcela de mim que cuida da vida material ali no trabalho, essa outra parcela de mim que cuida dos afazeres domésticos e da vida prática dentro da minha casa, e dessa outra parcela de mim que aí vive a vida espiritual e aí faz preces e vai na casa espírita e toma passe, e aí essa parte espiritual. Não, nós somos espíritos encarnados em todas essas circunstâncias, em todos esses papéis que nós desempenhamos na nossa encarnação. Então, é preciso fazer essa união do que é a prática da vida espiritual, o dia a dia na vida espiritual, com a prática da vida material, né? E o nome disso é espiritualização da existência. É nós tomarmos consciência de que somos espíritos encarnados. Então, nós não estamos mais no tempo espírita de conhecer que o espírito reencarna. Olha, o espírito reencarna várias vezes para se progredir. Olha, existe mundo espiritual superior, existe umbral, existem diversos estados da alma na erraticidade, existem pluralidade dos mundos habitados. Enfim, nós não estamos na encarnação para ter contato com esse conteúdo de conhecimento puramente pelo conhecimento em si. Nós estamos nessa encarnação com tudo preparado para que esse conhecimento tome forma na minha consciência e que eu entenda que não é que os espíritos reencarnam, é que eu sou um espírito reencarnado, né? Não é que temos um espírito, é que nós somos espíritos, né? Não é que agora eu tenho um marido, não, é um espírito com o qual me relaciono que temos a função de conduzir uma família nesse momento dessa encarnação, né? Então, essa espiritualização da existência, essa junção dos âmbitos espiritual e material da nossa vida com a consciência de que somos espíritos, é o que Jesus nos pede quando pede coerência entre o que nós conhecemos, porque já conhecemos o cristianismo, de vários conteúdos do Evangelho de Jesus suficiente, já temos diversos conteúdos sobre o mundo espiritual da doutrina espírita, então o que nós precisamos é que isso esteja dentro de nós, vibrando em nós, agindo através de nós em todos os momentos da nossa vida. Eu imagino que pela primeira vez na nossa existência espiritual, nós estamos tendo a oportunidade de ter tanto conhecimento sobre a vida espiritual, sobre a verdade do espírito, sobre a verdade da reencarnação, sobre a verdade de quem nós somos. Isso com certeza é algo, uma encarnação rica nesse conteúdo, né? E nós temos a oportunidade de refletir, enquanto encarnados, sobre tudo isso, né? E que isso não fique só na letra morta, mas que a gente possa refletir e perceber, então, quais são os nossos atributos enquanto espírito, perceber qual é a categoria dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da vontade, o livre-arbítrio, a minha memória, enfim, esses são atributos do espírito que nós estamos tomando consciência nessa encarnação, para, então, agirmos modificando o paradigma da nossa existência, nos colocando na existência, então, como espíritos encarnados e não como
personalidades que estão vivendo aí no seu dia a dia, nos seus diversos papéis na vida material, né? Então, essa tomada de consciência, com certeza, é uma tomada de consciência que permite, não vai levar apenas então eu sou um espírito encarnado, então se a minha sintonia é com o mal, se é uma sintonia com a intenção de ferir, então, eu sou um espírito encarnado, mas eu sou um espírito que vou reiteradamente escolher o mal e o erro. Não. E se a gente toma consciência de que somos espíritos encarnados, o que está gravado em nossa consciência? As leis de Deus, as leis morais, elas estão gravadas na nossa consciência. Então, tomarmos consciência da nossa condição de espírito encarnado é entrar em contato, sim, com as leis morais de Deus que estão gravadas nessa consciência. E aí, sim, ter uma disposição de agir no bem, agir realizando a lei de amor e caridade que Jesus nos ensinou. Então, espiritualizar a existência é certamente espiritualizar no sentido da prática daquilo que nós já conhecemos, de praticar aquilo que Jesus já nos ensinou. E como, então, que nós podemos trazer para os diversos âmbitos na nossa vida essa espiritualização da nossa encarnação, da nossa existência? Por exemplo, além dessa percepção de que nós somos além da matéria, né, a nossa consciência de que a família, ela não é um acontecimento social na minha vida. Eu casei, tive uma festa de casamento, agora eu tenho uma família, eu sou a esposa, tenho um esposo, tenho filhos, e aí eu na escola eu sou mãe do meu filho, e acompanho meu marido nos eventos sociais, e a família é isso. A família, na verdade, é muito mais do que essa conformação, um acontecimento social, né? A família é uma injunção, e alguns membros da família são escolha, como a gente falou um pouco para a gente ontem, mas é uma injunção para reunir esses espíritos com os quais nós precisamos renovar nossos relacionamentos, renovar os nossos sentimentos e progredir. Então, é preciso, um dos primeiros passos da espiritualização da existência é enxergar dentro do meu contexto familiar o tipo de relação que eu tenho, e que com cada um dos indivíduos da minha família vai ser um tipo de relação. Cada papel, cada um deles com um filho é diferente do outro filho, porque tem uma história espiritual por trás do nosso relacionamento. Então, por mais que eu esteja no papel de mãe daquele espírito, eu preciso enxergar quais os sentimentos que eu estou trazendo naquela relação que estão transformando o meu passado. E enxergar no nosso dia a dia que a nossa relação é espiritual e é preciso conduzi-la na direção de uma renovação e de um alimento dentro do amor, dentro do perdão, dentro da indulgência, dentro da tolerância, enfim, todos os sentimentos cristãos que Jesus nos pede, né? Então, os nossos relacionamentos familiares são um rico ambiente de reflexão e de tomada de consciência da nossa condição de espíritos nos relacionando com o outro, né? E muitas vezes a gente tem uma expectativa material ainda do que os nossos filhos vão apresentar para nós, e, na verdade, nós precisamos ter o olhar espiritual de enxergar que o meu trabalho está sendo feito com aquele espírito muito além do que ele vai dar de resposta nessa encarnação, do que ele vai ter de desempenho numa encarnação, né? Outro âmbito, no meu trabalho material, por exemplo. O meu trabalho não lá eu sou a profissional daquela área e faço tecnicamente aquilo que eu tenho que fazer. A gente precisa, vamos relembrar aí a última fala do meu último evangelho, que tratou dessa questão da vida material, né? Mas o trabalho é onde a gente coloca os nossos talentos, dons e capacidades a serviço
da terra e do próximo. Né? Então, o meu trabalho não é só onde eu vou desempenhar tecnicamente aquilo que eu estudei ou que eu aprendi a fazer. Né? Na verdade, é o meu exercício de espírito estar contribuindo com o planeta e com o próximo. Independente da função que for, a mais material que seja, é uma oportunidade de eu estar colocando a minha energia e a minha vibração como espírito na Terra, né? Eu vou estar me relacionando com pessoas, eu vou estar produzindo um produto para uma pessoa, enfim, diversas funções. Aquilo tem que ter a intenção, a consciência de que eu sou um espírito produzindo algo no planeta Terra materialmente, né? Além disso, o ganho material que eu vou ter do meu trabalho vai ser a oportunidade também de a riqueza que Deus nos oferece. E eu tenho a oportunidade de investir, de aplicar essa riqueza, que é o rendimento do meu trabalho. Eu preciso aprender a aplicá-la da maneira mais fraterna possível. Isso é eu estar espiritualizando a minha relação com o dinheiro, com a renda que eu tenho, trazendo essa visão mais fraterna possível para eu aplicar essa riqueza, por mínima que seja, é o bem material que foi atribuído a mim e que eu devo distribuir de alguma forma. Eu farei isso, né? E também pensando a visão sobre a espiritualização de existência no ambiente, em termos da nossa ambientação reencarnatória. Então, a gente está no Brasil, a encarnação não é à toa, a nossa ambientação, a gente também falou um pouco disso ontem. Esse contexto exige a nossa perseverança em praticar, em viver e sentir, e praticar aquilo que Jesus nos ensinou, né? Então, é um contexto reencarnatório. A gente lembrou disso ontem. Por que país pátria do Evangelho, Brasil, pátria do Evangelho? Então, nós que estamos aqui, que somos espíritos, espíritas, e ainda com o conhecimento e a consciência da evangelização de espíritos, nós precisamos ser fortes na nossa vivência do bem, mas nós temos mais responsabilidades nesse quesito do que aqueles que não têm contato com essa verdade, né? Porque nós já temos todo esse conhecimento e na nossa ambientação reencarnatória no Brasil, isso precisa ser muito vivido e muito praticado. E nós precisamos nos unir muito para ter forças nisso, porque o bem precisa de união para que a gente sinta que o bem existe, né? E a gente consiga propagar uma vivência mais justa, uma sociedade melhor para nós aqui no nosso Brasil, né? Então, essa ambientação reencarnatória exige ainda mais de uma espiritualização da nossa existência, da consciência de nós mesmos para viver a verdade que Jesus nos ensinou, né? O Kardec nos coloca no texto da Gênese, dos sinais dos tempos, né? Que os tempos são chegados, que muitos espíritos, nesse momento de transição planetária, às vezes nós podemos identificá-los como espíritos ainda ligados ao passado, ligados ao mal, e na verdade são espíritos que foram mais envolvidos na encarnação por estímulos do mal, acabaram indo para esse caminho, do que envolvidos em estímulos do bem. Então, nós precisamos nos esmerar em ampliar o estímulo do bem para que espíritos que ainda estão se definindo, estão ainda se identificando, possam ser acionados e convidados ao bem, ao contrário de ficar na condição do mal e precisarem ir para outras condições planetárias nesse momento de regeneração, né? E viver esse exemplo de bem e do amor, ainda mais especialmente se falando dos nossos filhos, dos nossos evangelizandos, que precisam muito mais do que das nossas palavras, precisam da nossa vibração do amor, vibração do compromisso com o bem. Eles precisam ver, sentir, observar que nós estamos dedicados no dever ainda, mesmo que aquela construção de sentimento não esteja pronta dentro de mim, mas eu estou realizando porque eu sei que eu devo realizar esse trabalho, que eu devo realizar o que é certo, né? Então, os espíritos que estão conosco como filhos e como evangelizando são espíritos que precisam sentir a vibração da nossa prática,
né? A criança pequena, ela aprende pela imitação, ela não é guiada pelo que nós estamos falando a ela. Aliás, quanto mais a gente falar, mais ela vai, para se afirmar, criar uma aversão. Então, a criança pequena precisa ser envolvida pelo exemplo, né? Eles são grandes imitadores. E o exemplo não existe se não existe a vibração, né? E não quer dizer que nós precisamos ser espíritos luminosos diante dos nossos filhos pequenos. Na verdade, nós precisamos mostrar a eles que nós estamos no esforço, que é o que Kardec coloca para nós no Evangelho, né? Reconhece o cristão pelo esforço em realizar o bem. Então, nós precisamos, os nossos filhos vão sentir esse esforço se nós nos dedicarmos dessa forma. Eles conseguem fazer essa leitura e vão procurar imitar e vão seguir esse caminho se nós estivermos nesse padrão vibratório, né? Enfim, viver como espírito é ser franco nos nossos relacionamentos e ter a visão sobre eles, a visão espiritual sobre esses relacionamentos dioturnamente, em todos os momentos da nossa vida, em todos os contextos que nós estejamos na matéria, na encarnação, né? Enfim, seria muito difícil nós adquirirmos tudo isso na correria do nosso dia a dia, e aí a nossa encarnação, gente, tão completa, dessa vez vai. O que caiu na nossa encarnação? Uma quarentena. Quando que a gente podia imaginar? Eu vou fazer as reflexões finais aqui para a gente ir encaminhando para o encerramento, mas quando que a gente poderia dizer que eu vou tirar 3, 4, sei lá quantos meses da minha encarnação para trabalhar o mínimo possível, ficar só em casa, parar tudo? Parar tudo de repente, porque a gente teve período que teve que parar tudo e talvez até tenhamos outros períodos de parar 100% tudo. Quando que a gente ia imaginar que isso ia acontecer? E olha que oportunidade, para tudo e reflete. Pensa, quanto que nós temos refletido, quanto que nós temos oportunidade, diminuindo essa velocidade da correria do dia a dia, de pensar muito mais, arrumar estratégias para vivermos como espírito e realizarmos essa coerência que Jesus nos pede, né? Então, para tudo e vai ficar dentro da sua família, tolera, ama dentro da família. Olha que oportunidade que a gente está tendo nessa encarnação, nessa quarentena de para tudo e dedique-se a refletir, tolerar, amar, renovar as relações dentro da família, né? Então, mais esse recurso para a nossa encarnação que dessa vez vai dar certo, né? E aí a gente tem que repensar, então, quando tudo voltar ao novo normal que será, que ritmo de vida nós vamos querer ter para que possamos continuar com uma vida mais espiritualizada. Porque na correria do dia a dia, que eu não tenho tempo nem de ver quem está junto comigo na minha família, não, porque tem que correr, tem que levar para a escola, tem que buscar da escola, tem que dar comida, tem que trabalhar, aí chega em casa cansada, dormir, e no outro dia tudo de novo, enfim. Nessa correria é muito difícil ter a tomada de consciência de que, opa, eu sou um espírito aqui encarnado, qual a minha relação com meu filho, qual a minha relação no trabalho, né? Reflexão para unir o que é da vida espiritual com o que é da vida material. Na correria do dia a dia não dá. Então, vamos repensar como será a nossa vida pós-quarentena e que a gente possa realizar cada vez mais essa união, essa coerência entre o que é do âmbito espiritual, o que nós já conhecemos, com o que é do âmbito material, né? E isso vale a pena, tanto que Kardec termina o trecho falando para nós que as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Nós sabemos, nós temos na nossa consciência o quanto as palavras de Jesus são a verdade, com certeza. Não são somente a salvaguarda da vida celeste. Vamos fazer tudo isso porque eu vou chegar melhor no mundo espiritual. Não somente, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Porque, gente, vivendo como espíritos, nós estamos com a consciência tranquila, é a plena definição de consciência tranquila, porque é isso que nós viemos fazer aqui na Terra. Porque aí nós vamos estar
mais ativos em expandir e ajudar o próximo e fazer o bem, nós vamos expandir as nossas virtudes, os nossos valores. E nós vamos estar menos apegados, enxergando mais que o que nós temos materialmente é suficiente, que a nossa relação espiritual não termina numa encarnação. Então, se alguém desencarna daqui a pouco, tudo bem, porque nós continuamos nos relacionando enquanto espíritos e daqui a pouco estaremos juntos no mundo espiritual. Então, a espiritualização da existência traz essa pacificação, essa paz que Kardec nos coloca aqui, inclusive já desde a encarnação. E é isso que nós vamos adquirir se nós conseguirmos vivenciar aquilo que já aprendemos, que já temos de mais de conhecimento e que é o que Jesus nos pede, né? Que não basta falar, não basta ter atos exteriores religiosos, se nós não vivenciarmos a lei, que é a lei de amor e caridade. Enfim, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário. Procurei acelerar, porque já estava meio adiantada no horário, peço desculpas a todos vocês. Mas espero que tenha conseguido com isso ajudá-los, então, a refletir sobre a importância da coerência, né, entre o que nós já sabemos e o que nós fazemos no nosso dia a dia. O nome disso é espiritualizar a nossa existência, agirmos como espíritos, tomarmos consciência do nosso papel aqui, né? Então, se alguém quiser abrir o microfone para fazer algum comentário, ou tiver alguma observação aqui no chat. Aqui no chat que eu consigo ver. Boas noites. Boas noites a todos. Ótimas reflexões, obrigada. Francis. O progresso exige nos desapegarmos cada dia mais do mundo material, viver a espiritualidade e renunciarmos a todas as formas de materialismo, inclusive da mecanicidade, como nos relacionamos com a religião. Isso é algo muito importante, porque até dentro da nossa religião espírita, que é uma religião que vamos pensar assim, mais espiritualizada, né, que entende, que conhece a vida do espírito, até nela nós trazemos essa mecanicidade, esses atos mecânicos que são materiais e que não são da vida do espírito, né? E realmente, para progredirmos, precisamos nos desapegar, entendermos que somos mais do que é esse mundo material, né? Isso é viver a espiritualidade. É mesmo. Obrigada, Fran. Mais alguém? Ok? Outem-se. Estamos a cada dia mais nos conscientizando que somos espíritos e estamos lutando para viver como tal. A lição não é fácil. Não é simples, né? E é por isso que nós precisamos sempre retomar esse conteúdo e refletir. O nosso recurso para conseguir isso é refletir, estudar, conversar e enxergar isso no nosso dia a dia, né? Por isso que eu tentei colocar aqui todos os âmbitos da nossa encarnação em que é possível nós trazermos um olhar mais espiritual. Mas estamos despertando, como diz o Tense, né? Conhecendo e tentando viver como espíritos mesmo. A cada dia nos percebendo os processos íntimos. Porque nós nos relacionamos o tempo todo e o próximo está sempre acionando algo em nós, né? Estando atento, reflexivos, nós vamos enxergar esses processos íntimos que são acionados em nós nos relacionamentos, né? Enxergarmos que isso é do nosso âmbito espiritual.
Muito bem, então, queridos. Vamos para a nossa prece, para o nosso momento de vibrações, para encerrar a reunião de hoje. Vamos buscar a água. Quem deixou disponível aí a água para fluidificação. Vamos novamente pedindo a espiritualidade que se aproxime de cada um de nós, respirando tranquilamente e vivendo isso que nós refletimos na noite de hoje, o que é a relação com o mundo espiritual. Então, que possamos, respirando tranquilamente, perceber que somos mais do que os nossos corpos, do que a matéria, e assim entrarmos na vibração da espiritualidade superior, pedindo que esses espíritos nos auxiliem, iluminem e tragam suas vibrações renovadoras ao ambiente terreno, ao nosso país, aos nossos dirigentes, a todos os espíritos ligados ao bem, para que eles possam se sentir fortalecidos e sentir a importância de expandir o bem e o amor na Terra. Que eles possam se inspirar em novas ideias e ações para que esse bem povoe o nosso planeta. Que os bons espíritos e Jesus possam inundar de luzes e forças aqueles que trabalham assessorando as pessoas que adoecem nesse momento, para que todos tenham forças nessa etapa, para que os espíritos que desencarnam sintam o amparo do alto e as luzes que os ajudam a regenerar. Que possamos vibrar para todos os espíritos vinculados ao Lar Vomeca, que já foram acionados pelo lar, no Jardim Paulistano, para que tenham sempre a memória da importância do bem e do amor que Jesus nos ensinou. E assim possamos inundar os nossos lares com vibrações luminosas e benfazejas, fortalecendo a nossa família, fortalecendo a nossa intenção de sermos melhores. Muito obrigada, Jesus, por termos a oportunidade de conexão com a sua verdade, que é o grande condutor da nossa encarnação e da nossa verdade, da nossa vida espiritual. Obrigada, Jesus, porque sua luz nunca cessa de jorrar sobre cada um de nós. Abençoa-nos na noite de hoje e ampara-nos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, então. Gratidão a todos. Obrigada. Tenha uma noite de luz. Bom descanso a todos, viu?